você amortiza. Ou seja, se o cara ele não é seu cliente e você fazer esse trabalho consultivo para ele, esse cara vai virar seu fã. Ao invés de ele te dar o ágio para a carta contemplada, ele amortiza o saldo devedor dele do financiamento. Então, a carta contemplada, ao meu ver, a minha experiência, eu não uso para poder quitar financiamento. Quitação de financiamento são 3 pilares. Você tem que descobrir o saldo devedor do cara, que é do financiamento. A carta que você faz, ela não pode ser menor do que o saldo devedor. Ela tem que... mas ela valoriza, beleza. Se esse cara dá um azar de contemplar pelo sorteio, você não consegue quitar o financiamento dele. Porque para quitação de financiamento, isso aí a gente pode até ver depois, o Ângelo, quem tiver mais experiência, a gente trazer um treinamento exclusivo para isso. Mas para quitar um financiamento, a carta de crédito, ela tem que ser exata ou superior ao saldo devedor do financiamento do cara. Ele não pode, por exemplo, dever 150 mil, fazer um crédito de 100, essa carta contemplar, ele terá com o restante do bolso. Não consegue quitar assim. Então, a carta de crédito tem que ser igual ao saldo devedor. Segundo, se esse cara ele fez financiamento com mais de 10 anos, exemplo, nós estamos em 2025, se ele fez o financiamento antes de 2015, não compensa esse cara fazer um consórcio para poder quitar. Agora, se o cara fez o financiamento nos últimos 10 anos, o financiamento para quitação, você não dá lance livre. Você vai trabalhar com ele lance limitado e lance fixo. Porque o lance livre não compensa. Os lances hoje estão acima de 60%. O que acontece? Você tem que entender e fazer um planejamento para o cara. O cara vai ter que pagar uma parcela atrelada com o financiamento dele, na contemplação que vai precisar da sorte, possa ser que possa passar mais do que 60 meses, só que aí é um cálculo que eu vou trazer depois, até para o dia 24, Luciana, a gente pode fazer, no que é o dia do meu treinamento, eu faço um treinamento exclusivo para isso, porque eu consigo quitar o financiamento do cara, eu consigo reformar a casa do cara, tudo incluso na mesma parcela que vai entrar no consórcio. Mas o cara tem que ter feito financiamento nos últimos 10 anos. Para resumir. Então, não compensa você querer vender uma carta contemplada para quitar o financiamento de alguém. Por isso, gente, que a gente é sempre fala, cada projeto é único. Então, isso que a gente está trazendo são soluções que a gente traz para os clientes. Agora, todas as soluções serão boas para todos os clientes? Não. Como o Claudinho falou, uma carta contemplada, dependendo do valor que o cara tem e tal, ele dá o ágio dele, ele faz amortização. Então, assim, a gente precisa entender primeiro, por isso o diagnóstico, para que a gente possa oferecer algo para o cliente. E na ânsia, às vezes a gente vê alguns consultores oferecendo um monte de coisa para o cliente na hora da apresentação, sem entender, porque às vezes ele vai te falar alguma coisa ali que você não vai poder dar aquela solução na hora. Você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que buscar, às vezes, com o seu gestor, buscar com alguém que tem mais experiência. E aí, às vezes, na afobação, a gente fala tanta coisa para o cliente que depois ele fala assim, mas você me falou sobre a carta contemplada, por que agora eu não posso comprar? Aí, às vezes, é a gente que queima. Normalmente, nós mesmos queimamos a venda, tá? Financiamento antes de 2015 não pode ser quitado porque é regra da empresa ou porque não vale a pena para o cliente. Lília, a princípio não vale a pena para o cliente. Aí o Claudinho vai trazer um treinamento específico de quitação, que a gente vê que a pessoa que tem menos de 10 anos vale a pena. Pessoas que têm acima de 10 anos de financiamento não vale a pena pelo prazo da contemplação e pelo valor do saldo devedor. E detalhe, não é qualquer grupo que pode quitar financiamento. É um grupo específico acima na Demicon, os grupos mais antigos não pode quitar financiamento pela regra do Banco Central. Exatamente. Então, eu vou trazer tudo isso no treinamento. Se eu não me engano, é só o grupo acima de... Do 1.000, acho que é do 1.000. Do 1.000 para cima do imóvel, que a gente consegue quitar financiamento, e é qualquer financiamento bancário. Pode ser empréstimo pessoal com garantia de imóvel, pode ser home equity, mas tem um grupo que tem uma regulamentação só acima dele que a gente consegue. Outra coisa, pessoal, foi colocado aqui também
Ai, 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 gente. Ai, ai, eu esqueci o que eu ia falar. Vai, toca, toca. Então vamos lá, vamos para frente. Mas vai trazer, tá, Lília? A gente já vai ver aqui para a gente poder trazer esse treinamento o quanto antes, ok? Vamos lá. Então, compromisso mensal, tá? É uma dor, né, da pessoa, às vezes não conseguir fazer, ter essa disciplina de juntar dinheiro. Outra dor, medo dos juros, né, do financiamento. Então, isso aqui, quando a pessoa não quer entrar em financiamento, ou realmente ela não pode, porque às vezes ela não tem score para poder ir para o banco e ter condições de pegar um financiamento. Então, a pessoa ter medo dos juros, a gente falar da taxa de administração de 0,1%, né, ao mês. Então, isso é maravilhoso, gente, porque aqui, se o cliente tiver essa dor, a gente já mata isso aqui, porque a gente não tem juros. Sonhos adiados, às vezes a pessoa está um tempão sonhando com algo, para ela poder juntar aquele dinheiro, ela vai levar 10 anos, 15 anos, e aí ela vê essa oportunidade desse caminho sendo planejado para que ela tenha esse sonho realizado mais cedo. Então, a gente vai sempre entendendo essa dor do cliente. A falta de reserva. Aqui a gente faz a formação de patrimônio reservando. Então, se a pessoa não tem reserva, não tem reserva de emergência, automaticamente está atrelado, às vezes, uma falta de disciplina ou uma falta de prioridade. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa olhar para a gente e falar assim: eu fui atender outro dia, que ele falou assim: eu não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas, quanto mais para fazer um investimento. Aí eu falei para ele assim, só que ele é jovem e tal, eu falei para ele assim: você costuma sair final de semana? Ele falou assim, saio. Eu falei assim, quanto mais ou menos você gasta no final de semana? Você gasta, por exemplo, menos de R$ 100, R$ 150 no final de semana? Isso se você for também acompanhado. Aí ele, mais ou menos isso. Eu falei assim, então, na verdade, não é que você não tem dinheiro, é porque a sua prioridade está sendo sair no final de semana e não fazer investimento. Então, assim, a realidade é outra. Você concorda comigo? Que se você falar, aí eu perguntei a ele assim, se o seu celular quebrar hoje, e você amanhã, você vai na loja comprar outro? Ele falou assim, vou. Eu falei assim, mas você falou para mim que você não está tendo dinheiro nem para pagar suas contas. Como é que você vai comprar um celular novo? Aí ele falou assim, mas aí a gente se vira. Eu falei, exatamente isso que eu quero te mostrar, que você pode se virar para você fazer um investimento hoje, ter um futuro melhor. E aí eu fui conversando isso com ele. Ele realmente você tem razão, eu não estou dando prioridade. Então, assim, são essas coisas, às vezes, que a gente tem que chamar o cliente na real também, né? E vamos lá, apresentar as soluções focando em quê? No que o cliente falou para você. Falar que a gente desburocratiza o crédito, o que o cliente pode escolher quando ele for contemplado. O que o cliente pode escolher, gente, quando ele é contemplado? Ele pode escolher alavancar patrimônio, ele pode escolher fazer renda com aluguéis, ele pode escolher fazer aposentadoria imobiliária, ele pode escolher ter a primeira casa própria dele, ele pode escolher alavancar capital, claro, dentro das condições, se ele já tiver um imóvel, ele pode escolher expandir o negócio dele, ele pode escolher montar um negócio, ele pode escolher construir, ele pode escolher reformar e ele ainda pode escolher ter lucro com a carta vendida. Olha quantas coisas, só aqui eu falei 10 coisas. Vocês já falaram isso para o seu cliente? Cliente, olha só, quando você for contemplado com a gente desburocratiza o seu crédito. O que eu quero dizer com isso? Você vai poder escolher. Escolher o quê? Olha quanta coisa que ele pode escolher. Olha quantas opções. O cara vai brilhar o olho e falar: caramba, eu posso escolher qualquer uma dessas coisas? Eu falei: pode. Desde, claro, que você se enquadre dentro de algumas regras. Por exemplo, para alavancar capital, você tem que já ter um imóvel próprio. Se você não tiver um imóvel próprio ou de terceiro para alienar, você não consegue alavancar esse capital. Como que você vai alavancar capital? Vendendo a carta. Que aí você consegue alavancar capital também. Claro que é um capital menor, porque é só o lucro que você vai ter, mas também é uma forma de alavancar capital. Então, olha que interessante. Cliente com nome sujo, pode fazer consórcio? Claro que pode, desde que, na hora que ele for contemplado, ele esteja dentro das regras para poder pegar o valor, ou se ele não estiver dentro das regras, ele vende a carta e tem lucro. De qualquer maneira, ele não sai perdendo, ele alavanca algum capital. Então, olha quantas soluções a gente pode trazer e a gente pode falar isso de boca aberta, de boca cheia, de olhos brilhando para o nosso cliente, né? E aí a gente dá os exemplos práticos.
Quais são os exemplos práticos? Faz uma conta. Quanto que é um carro de 60 mil no financiamento? Aí o Ângelo que é bom para isso aqui. Essas contas de financiamento, o Ângelo é o melhor. É, Quanto que é o consórcio? Quanto que você vai economizar fazendo consórcio ao invés de você fazer o financiamento? Quanto que é uma casa de 300 mil? No financiamento você vai pagar o triplo. Se for tabela price, então, são 35 anos. Nossa, eu botei 354 anos. Jesus amado, matei a pessoa. 35 anos, consórcio é mais acessível, não descapitaliza, o seu imóvel você vai ter dinheiro na mão para você ter poder de negociação, uma casa hoje de 300 mil, daqui a 5 anos você compra uma de meio milhão, você não pega o dinheiro que você tem de entrada para você dar no financiamento, aplica ele, com a aplicação você paga o consórcio, olha só gente, quanta coisa, né? E aí, mais uma vez, quitar financiamento, faz a conta dos anos para ver quanto que ele vai economizar. Aí não vou falar mais sobre financiamento, que a gente vai trazer um exemplo para isso. Então, todas essas coisas são as vendas. E as maiores vantagens da Demicol? Quais são, gente? Parcela reduzida, valorização do crédito, possibilidade da venda da carta para a própria empresa, pagar de 15% a 20% do imóvel com aluguel, você não pagar mais nada. Essa propaganda é uma propaganda que, principalmente aqui em Muriaé, chama muita atenção na rádio. As pessoas vêm aqui e falam assim: eu queria entender aquela propaganda da rádio, porque o Dixon fala que a pessoa vai pagar um X de parcela durante, em média, de 5 anos, depois que ela for contemplada, ela não paga mais nada. E aí, quem que paga? É o aluguel, é o inquilino. Então, essas vantagens são coisas que a gente tem que sempre ir jogando na cabeça do cliente, para que quando ele for comparar o nosso serviço com outra administradora, ele tenha essas vantagens em mente, né? E qual é a etapa do encerramento? Quando você está chegando no final? É um reforço. Então, algumas frases que a gente fala, às vezes fica na cabeça do cliente, né? Então, o consórcio não é só uma compra parcelada, é uma forma de você planejar seu futuro. Hoje é a ferramenta mais barata que existe no mercado para alavancagem de patrimônio. E qual é a chamada para a ação? E aí vai depender de cada cliente. Então, assim, se você começar hoje comigo, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você com certeza vai se orgulhar dessa decisão, que você vai ter um dinheiro em mãos para alavancar seu patrimônio, você vai ter dinheiro em mãos para comprar sua casa própria. O que que te impede de começar? Tudo isso que eu te expliquei fez sentido para você? Fez. Ah, mas eu não sei se eu começo. Mas não fez sentido? Então, o que está te impedindo? Me fala que às vezes eu posso te ajudar. Ficou mais alguma dúvida? Então, são formas da gente buscar esse encerramento. E às vezes, gente, a gente perde vendas, e isso é com todos nós. Todos nós. A gente estava no BBQ, o Maurício ainda estava falando na mesa com a gente, com o Passer, ele falou Ô, assim: vou ter nossa, que eu já sair, perdi tá? venda por deixar, às vezes, o cliente solto, né? Se o Maurício estiver aí na sala. E realmente, gente, é isso. Às vezes a gente deixa o cliente Sim, tô solto aqui, para que ele, exatamente. né, Maurício? Oi? Você estava falando sobre isso, lá no Sim, BBQ, né? De às vezes a sim, gente deixa o cliente exatamente. um pouco solto. E é isso, gente. Então, o cliente ele não pode ficar solto, né? A gente tem que dar uma amarrada nele. Agora, tem hora que a gente que precisa soltar esse cliente, porque senão a gente fica tão amarrado nele que a gente para de olhar as outras possibilidades, tá? Então, a gente sempre tem que ter aquele pensamento, o próximo, né? Ame o próximo, deixa aquele cliente às vezes de lado, que às vezes depois ele vai voltar para você. E para a gente finalizar, né? Quais são as frases chaves no atendimento, às vezes no fechamento, no acompanhamento? Isso aqui vocês podem usar no acompanhamento, às vezes numa mensagem do WhatsApp ou numa mensagem na rede social, no status do WhatsApp, igual o Ailton falou, colocou no status do WhatsApp. O consórcio é para quem não quer depender dos juros dos bancos. Então, você vai falar isso para o seu cliente. Não, eu entendo, e realmente o nosso consórcio é para quem não quer depender dos juros dos bancos. Você não quer pagar juros sobre juros, você não quer pagar 3 vezes mais a sua casa. É um jeito inteligente. Olha que interessante, fulano. O consórcio, ele é uma forma inteligente de trocar dívida por um patrimônio. Porque no financiamento você tem uma dívida. Aqui no consórcio, você está pagando um investimento para você ter um patrimônio. Olha que interessante. Quando você fala que é um jeito inteligente, você está chamando o seu cliente de inteligente. Agora, você também pode estar chamando ele de burro se ele não fizer o consórcio com você. E o cara quer ser burro ou inteligente? Isso aqui, gente, são gatilhos da nossa mente. Se você tivesse começado há 2 anos, me fala aí, seu João, se você tivesse começado há 2 anos,
Hoje você estaria na metade do caminho já da gente te contemplar. A gente conseguindo buscar todas as formas de contemplação, você já tinha ganhado 2 anos. Então, vamos começar hoje. A diferença de quem começou lá atrás para quem começou hoje, de quem começa hoje, é porque quem começou lá atrás já está aí alguns anos na frente. Mas e quem começar daqui a 2 anos? Você já vai estar na frente daqui quem começar há 2 anos. Então, são frases só de gatilhos que a gente pode ir usando, tá? Então, hoje, gente, eu quis trazer esse treinamento mais focado em vendas, porque é uma dificuldade de todo mundo, novo, velho, né, e tal. Às vezes, os antigos, os consultores mais antigos, às vezes a gente pega numa pegada forte de venda, às vezes num mês, dois, três, e de repente dá aquela estagnada. E aí a gente precisa o quê? Ouvir novas formas de vender, ouvir novas pessoas falando, ouvir novos treinamentos, né? Para que a gente possa, às vezes, focar em outras coisas. Às vezes eu não estou falando isso aqui, eu vou usar agora, e aí eu usando agora vai funcionar de outra forma. A gente sempre tem que ajustar as velas do nosso barco para a gente continuar no foco. A gente sempre tem que ajustar a rota. Porque em administração a gente tem uma ferramenta chamada PDCA, que é justamente isso, onde a gente planeja, a gente faz, a gente vê se deu certo e o que não deu a gente ajusta a rota. E a gente está sempre ajustando essa rota. Então, como vendedores, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter bom senso, mas a gente precisa também sempre ouvir, né, inspirar o que outras pessoas estão fazendo e compartilhar isso também, porque quando a gente compartilha, a gente cresce. Olha quantas perguntas hoje foram feitas aqui e para todo mundo, às vezes é uma dúvida de todo mundo, né? Mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Algum treinamento específico dentro desse que eu trouxe hoje? Ó, a gente já vai ter um treinamento de quitação de financiamento. Mais alguma coisa que vocês estão sentindo falta, que a gente possa trazer? O que que vocês acham? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, ou se alguém aqui, algum gestor também quiser compartilhar e falar e acrescentar alguma coisa. Luciana, bom dia. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Sim, surgiu outro dia uma questão num treinamento na UCA sobre o uso do fundo de garantia. Gostaria que você me desse uma orientação sobre como o fundo de garantia poderia ser usado no consórcio. De que forma? Vamos lá, Márcia. Fundo de garantia tem algumas especificações, tá? Muito particulares. Então, vamos fazer o seguinte, gestores, anotem aí mais um treinamento, tá? Uso do fundo de garantia para dar lance. Por quê, Márcia? Eu não consigo te explicar aqui rapidamente, porque realmente a gente tem uma cartilha falando só de como usar o fundo de garantia. A pessoa não pode ter outro financiamento, ela não pode nunca ter tido outro bem, outro imóvel no nome dela, tem que ser o primeiro imóvel, tem que ter algumas questões também de ser urbano, não pode ser rural, o número de habitantes do local onde ela vai morar. Então, tem muitas particularidades, tá? Então, gestores, os próximos gestores aí que virão nos treinamentos, vamos trazer então essa questão, porque é uma dúvida da Márcia e de outros também, pode ser, e aí depois a gente joga no grupo também a cartilha do fundo de garantia, tá, Márcia? Que aí, jogou no grupo? O Luciano acabou de jogar no grupo a cartilha do fundo de garantia. Aí, Márcia, as dúvidas mais específicas, você pode entrar em contato com a gente, com o seu gestor, que a gente tira, tá? Mais especificamente, mas a gente vai trazer um treinamento sobre isso também, tá bom? Sim, Luciana, Mais alguma coisa? eu gostaria de fazer uma contribuição. Quem está falando? Oi, Jaque. É quando você trouxe lá os benefícios do consórcio. Aí você Aham. trouxe lá sem juros, se você puder até colocar a tela aí de novo, sem juros e tal. Tem algumas coisas também que é muito importante, que não está aí, mas que é interessante de ser usado com o cliente, que é a questão de quando o cliente faz o consórcio com a gente, essa aí, com a gente, ele já entra em grupo em andamento, porque esse é um dos principais diferenciais da Demicon. Eu já tive a oportunidade de atender cliente
que falou comigo que pagou, estava pagando consórcio em um banco por um tempão, e um dia foi lá no banco para saber como que estava a questão do consórcio dele, e chegou lá, primeiro, você tem que parar a sua vida, né, para poder você ir lá. Então, chega em banco, demora a ser atendido, e quando ele foi atendido, o atendente sumiu lá para dentro, e quando voltou falando com ele, olha só, este grupo, o seguinte, ele tá em formação. Então, a pessoa estava pagando há um tempão, nunca teve uma notícia, nunca teve uma ligação, não tinha como mandar um WhatsApp para alguém para receber uma informação. Então, isso aí é um total diferencial, já entrar em grupo de informação. Outra coisa também que pode ser acrescentado aí é não pagar taxa de adesão, seguro ser opcional, não pagar fundo de grupo para formação de grupo, fundo reserva. Então, são algumas vantagens que, às vezes, no dia a dia, a gente até esquece, porque são tantas coisas, mas isso é importante a gente falar. E, às vezes, o cliente traz assim, porque a taxa lá no outro banco é mais barata. Ok, mas e quando você tiver algum problema? E quando seu boleto não chegar, o que você vai arrumar? Você vai ligar com 0800, vai ficar horas, vai parar a sua vida para você ir lá? Sendo que aqui é uma taxinha, às vezes, um pouquinho maior, mas a gente tem todo um acompanhamento, toda uma gestão. Você já vai entrar num grupo, informação, além dos lances do consórcio tradicionais, que é apenas 2, né? A gente tem 5 formas de contemplar o cliente. Me apresente algum outro consórcio que contempla 10, 15 por mês. Então, assim, a gente tem muitos argumentos com relação às vantagens do nosso consórcio, para que fique mesmo ali na cabeça do cliente, que mesmo que depois ele for fazer um comparativo com outros lugares, ele vai lembrar do que a gente falou. E eu falo mesmo, são vantagens, tá? São diferenciais. Isso aqui você não encontra em outro lugar, para deixar aquilo bem firme ali na mente dele. Maravilha, Jaque. E é isso mesmo, porque eu também já atendi clientes onde entraram em grupos de banco e o grupo ainda ia acontecer, né? Ele ia ficar pagando vários tempos e o grupo ainda ia ser colocado. E com relação às taxas, às vezes a nossa taxa de 24%, às vezes ela assusta um pouco quando a gente fala 24%. Mas quando a gente fala 0,1 ao mês, né? Isso facilita, porque a pessoa fala assim, nossa, é baixinha, né, a taxa. Então, a gente pode mudar a forma da gente falar da taxa. E outra coisa, quando o cliente às vezes fala que a taxa de outro lugar é um pouco mais barata, eu falo assim, mas você já leu o contrato dessa outra operadora? Porque lá, provavelmente, eles vão te cobrar fundo de reserva, às vezes até uma taxa de adesão, eles vão te cobrar outras coisas. E no nosso, como é uma taxa unificada, a pessoa tem a sensação que ela é mais cara. Mas quando você faz essa conta do contrato lá do banco, você vai ver que tem várias coisinhas nas letras miúdas do contrato. E um cliente meu foi ver e ele falou: Nossa, eu fui ver o que você me falou das taxas e realmente a taxa ficou parecida com a sua, porque eles fazem uma propaganda da taxa de administração de 18%, mas no final, no contrato, tem aquele monte de taxinha que eles não falam, que no final das contas ela fica parecida com a nossa. Então, a gente tem que ter os argumentos, gente, sem ser chato, sem ser inconveniente, né? Mas a gente tem que ter os argumentos. Jaque, ótima aí contribuição. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo, gente? Então, vamos partir para cima. Nosso dia de trabalho. Muito bom dia de trabalho. Vou passar esse material do treinamento de hoje no grupo lá agora. E tá gravado aqui também. Mas o importante, gente, é sempre entender que cada cliente é único, que cada cliente tem a sua personalidade, que cada cliente pode ser atendido de uma forma. Tem cliente que a gente vai ficar um tempão, o Jefferson mesmo ontem ficou aqui de 10 horas da manhã até 10 horas da noite para poder fazer um fechamento. A cliente perguntava várias coisas para ele o dia inteiro, inclusive as mesmas dúvidas, e ele tinha que explicar de forma diferente, Luciana, até que ele conseguiu o treinamento. Luciana, Fala, Jefferson. foi de 9 horas da manhã até meia-noite.
Aí, ó. O dia É inteiro. até mais do que eu falei, né? É isso aí. Então é isso, gente. Vamos realmente entender que os clientes eles precisam de quê? Eles precisam de conexão com a gente e eles precisam confiar na gente para que a gente possa fazer essa venda da melhor forma e dar todas as informações. Venda é isso, é conexão, é empatia e é principalmente a gente ver o cliente, mostrar para o cliente que a gente está interessado nele. Né, e aí a gente tem que ser interessante para o cliente e não só que ele olhe e fala assim, está querendo me vender. Na verdade, a gente está querendo solucionar, ok? Obrigada, gente. Bom dia de trabalho. Vamos para frente, vamos para cima, que tem venda aí para ser fechada. Muitos milhões à frente. Obrigada. Bom dia.